Bom, nesse vídeo nós vamos falar da não incidência do ICMS. O ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, sobre o que não incide ICMS? Em quais situações não haverá a incidência do tributo? Bom, o que nós temos aí no artigo 3º, Lei Candir, diz: se eu tiver uma operação com livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, não há incidência de ICMS. Há uma discussão muito grande a respeito se o livro digital teria incidência ou não de ICMS, porque, afinal de contas, ele é digital, ele não é um papel. Então, quem atua nessa área aí, vocês podem procurar na internet decisões a esse respeito, se o livro digital ele é equiparado ao livro impresso ou não. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadoria, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Por quê? Porque a gente vai ter um vídeo falando só de importação e exportação, mas existem não incidência, isenção, não tributação, alíquota zero em relação a vários tributos relacionados à exportação. Então, quando eu estou destinando essa mercadoria ao exterior, eu tiro esse valor dessa venda da minha base de cálculo. Se eu tiver aí operações interestaduais de energia elétrica e petróleo, inclusive se for lubrificante e combustível líquido e gasosos, se for destinado à industrialização ou comercialização. Operações com ouro, também não tem incidência do ICMS. Quando eu tenho operações relativas à mercadoria que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, então, nesse caso aí eu não teria incidência do ICMS. E operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Eu também levo em consideração aí a alienação fiduciária, o arrendamento mercantil, a transferência de bens móveis, salvados sinistros para seguradoras, nesse caso não se encaixa. E nós temos aí, finalmente, o nosso parágrafo único, dizendo que equipara-se às operações de que trata o inciso 2º, e a gente volta aqui ao inciso 2º, falando do exterior, tá? Então, o inciso 2º fala do exterior. Equipara-se a saída de mercadoria realizada com fim específico de exportação para o exterior, destinada a quê? Empresa comercial exportadora e armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Então, isso é o que a gente tem de lei geral do ICMS a respeito da não incidência do tributo. Então, se eu tenho operações que são tributadas pelo ICMS e operações que não são tributadas pelo ICMS, então, digamos que eu tenho um total de receita de 30 mil. 10 mil é tributado pelo ISS, 20 mil, por exemplo, é destinado ao exterior. Então, eu tenho uma receita de 30 mil, mas eu vou excluir da minha base de cálculo os 20 mil destinados ao exterior. E aí, a base de cálculo sobre o qual incidirá o ICMS será de 10 mil. Por quê? Porque não há incidência tributária sobre os 20 mil. Então, contabilmente, eu reconheço uma receita de 30, até na memória de cálculo eu coloco uma receita de 30, mas eu digo lá na parte de isentos ou não incidente que eu tenho 20 mil que não podem entrar na base de cálculo. Então, uma dica que eu dou em relação a quem faz a apuração do tributo é que você sempre coloque toda a receita. E depois você diga o que foi exclusão, o que foi dedução, o que é não incidência, o que é isenção, o que é alíquota diferenciada. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de você fazer, por exemplo, uma auditoria interna. Você tem a receita cheia, que você cruza com o que foi registrado na contabilidade, e depois você tem ali a explicação, o detalhamento do que é essa receita. Se é uma receita que não tem incidência, se ela é isenta, você tem um detalhamento. Mas porque eu vejo muita base de cálculo que coloca só o tributado. E aí você perde essa memória de cálculo que tem toda a receita e a oportunidade de discutir se realmente não existe a tributação sobre essa receita. Então, a minha dica é sempre faça o valor cheio e depois você vai montando a base de cálculo excluindo o que for necessário. Bom, esse era o nosso vídeo a respeito da não incidência. Espero que vocês tenham gostado e o nosso objetivo é
falar bem o básico do ICMS para depois, num momento posterior, aprofundar o tema. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.